Contra dados não há argumentos. Onde estão os dados? Me mostra os dados que validam essa sua ideia. Todas essas se tornaram frases padrão para líderes, gestores, diretores e donos de empresas. Então, para essas pessoas, tudo que vale a pena ser produzido tem que valer a pena primeiro para um algoritmo e não para uma pessoa. Tudo que a mente humana é capaz de produzir só vale a pena ser produzido se antes pré-aprovado por um conjunto matemático. E tudo que foge da vidência dos dados é muito arriscado para ser levado a sério. Mas será que essas pessoas estão certas? Então, historicamente, isso é muito curioso, porque antigamente nós não tínhamos nem 10% de todo o aparato tecnológico e de dados que nós temos hoje. E isso, na verdade, criou um ambiente muito mais profícuo para inovações realmente relevantes na história da humanidade. Então, apenas compare tudo que a gente criou desde que nós temos todo esse aparato tecnológico com, por exemplo, a imprensa, com, por exemplo, o carro movido a combustão, ou como, por exemplo, o telefone ou a energia elétrica. Então, antigamente, por mais que nós não tivéssemos esse aparato tecnológico ou de dados, nós criávamos coisas realmente significativas, relevantes, que mudavam a qualidade da nossa vida, que mudavam a qualidade da nossa cultura, que mudavam até, às vezes, o pensamento de todo um povo, já que essa nova tecnologia trazia consigo um novo jeito de operar a sociedade. E hoje, né, os dados, estando à disposição de todos esses empreendedores, e hoje nós temos muito mais empreendedores que nós tínhamos antigamente também, só que mesmo assim, os empreendedores, em vez de estarem usando isso para impulsionar cada vez mais a criatividade humana e confiar na sua intuição, eles têm usado cada vez mais os dados como uma muleta. Em vez de ficarem mais ousados, porque agora eles têm mais informação, eles ficam mais tímidos para confiar em si mesmos e preferem delegar a sua confiança a um algoritmo. O que eles não percebem, porém, é que este algoritmo é uma grande armadilha, já que ele só cria a partir do que ele já conhece. Os dados só são dados do passado. Você não consegue ter um mercado em movimento e inovador confiando apenas nos dados, terceirizando a sua mente, a sua inteligência para os dados. Os dados são autofágicos, você só analisa o que está ali para ser analisado. É como se você deliberadamente se colocasse dentro de um curral e se limitasse a pensar apenas dentro daquele curral. E além disso, toda tecnologia carrega consigo uma ideia. Então, um exemplo muito simples, tá? O relógio carrega a ideia de que você pode controlar o tempo, tá? Então você pode viver o tempo momento a momento. Isso é muito importante porque antes do relógio nós pensávamos em termos de estações ou em termos até de eternidade. Inclusive, argumenta-se que o relógio foi mais prejudicial para a ideia de Deus do que qualquer filósofo do iluminismo. Mas enfim, toda tecnologia carrega uma ideia. E a ideia dos dados é de que você pode mensurar qualquer coisa, o que é uma grande mentira. Não só existem coisas que não podem ser mensuradas, quanto existem coisas que, se mensuradas, perdem a sua própria natureza. Por exemplo, como você mensuraria quanto amor você sente por alguém? A partir do momento que você mensura isso, você nem sabe mais se você pode chamar o que você sente de amor. E isso é especialmente perigoso dentro do marketing. Por quê? Porque o marketing não é uma ciência mensurável. Pelo contrário, o marketing está muito próximo da economia, por exemplo. E a economia é muito antes de uma arte performática do que uma ciência exata. Por exemplo, se você fosse avaliar um mercado, você jamais conseguiria mensurar exatamente, você não conseguiria tirar uma foto do mercado e dizer que aquilo é o mercado. O mercado é fluido. E exatamente por isso você não consegue pegar todos os dados a respeito daquele mercado e fazer uma imagem coerente dele. Então a economia, você pode ver isso através de precificação, fica muito claro, aliás, através de precificação, por quê? Porque o valor, ele é subjetivo. Se você tenta objetificar o valor, mensurar o valor, dá errado. É a teoria do Marx, aliás, né? Se você somar o quanto custou o trabalhador, se você somar o custo dos materiais, tudo mais, das máquinas funcionando, etc., você vai ter o valor do produto. Mas o Marx jamais conseguiria justificar como uma bolsa pode custar R$ 250 mil. E um economista cientificista, matemático, também não conseguiria justificar. Enquanto que no marketing a gente sabe que ter esse jogo de cintura, ter esse tato de que o valor humano é totalmente subjetivo, de que eu atribuo valor a coisas de uma maneira totalmente diferente que o João ou o José, é exatamente o que faz do marketing essa ciência tão complexa em que você consegue criar coisas novas e diferentes o tempo todo. Então, aliás, se você der lá um problema de precificação para um algoritmo,
ele no máximo vai conseguir fazer algumas comparações, mas ele nunca vai conseguir chegar na verdade do preço, porque o preço, na verdade, é uma alucinação. Não é possível você colocar em termos matemáticos a precificação de algo que contém valor. E ao mesmo tempo, o algoritmo matemático e até esses dados, eles têm uma dificuldade tremenda que eu nem sei se algum dia vai ser resolvida, que é não entender contextos. Então, se você perguntar assim, eu devo ou não atravessar a rua? Ele vai te responder, não está vindo carros, então você pode atravessar a rua. Só que desde o começo não havia rua nenhuma. Que é outro problema dos dados? Mesmo que você tenha dados, você ainda precisa de alguém para dizer qual é a relevância desses dados. Se você roda uma pesquisa de marketing, por exemplo, e você recebe 1 milhão de respostas de 1 milhão de consumidores, quem disse que todas as opiniões ali têm o mesmo valor para elas serem tratadas apenas do ponto de vista de volume e não de qualidade? E se for do ponto de vista de qualidade, quem diz o que é qualidade e quem diz o que não é qualidade? Quem diz o que dali realmente é aproveitável para a empresa e o que não é? Não é possível de um algoritmo definir isso. No mínimo, você precisa de alguém programando esse algoritmo para dizer o que é ou não de qualidade. E mesmo assim, ele vai errar muitas vezes porque novos contextos vão ser apresentados e ele não tem capacidade de analisar esses novos contextos. Então, hoje, os dados, infelizmente, se tornaram uma espécie de muleta. O Thomas Edison, por exemplo, que eu mencionei, ele foi o maior inventor da humanidade. Ele não tinha dados, então ele podia colocar todo o seu tempo, toda a sua atenção e toda a sua confiança no seu próprio bom senso, nas suas próprias ideias. Agora, hoje em dia, a gente não tem mais isso, a gente não tem mais pessoas assim, exatamente porque as pessoas aprenderam a pensar por meio dos dados. Antigamente, o Thomas Edison, por exemplo, precisava aprender a andar de bicicleta sem a rodinha. Hoje em dia, a gente acopla a rodinha assim que a bicicleta chega e a gente deixa ela lá just in case. E é exatamente por deixá-la lá que a gente não sabe mais andar sem rodinha. Eu mesmo, a título de curiosidade, trabalhei como coordenador de marketing numa escola de formação de dados. E eu conheci nesse ambiente várias pessoas que atribuíam uma grande relevância aos dados. E eu também atribuo essa relevância no quesito de melhoria, de eficiência de processos. Porque veja só, imagina só que tem a paçoquita. Vamos supor a paçoquita aqui. Vamos supor que a paçoquita custe R$ 2. Se uma pessoa capacitada dentro de dados, dentro de algoritmos e tudo mais, treinar um algoritmo para descobrir que a elasticidade do preço dessa paçoquita pode ir para R$ 3 sem afetar a demanda, a paçoquita ganha R$ 1 a cada paçoca vendida. E isso, dentro dos parâmetros do volume da paçoquita, pode representar um faturamento de muitos milhões a mais para a empresa. Só que, se você começa a usar esses dados para dizer quanto um novo produto deveria custar, ou qual novo produto deveria ser lançado com base no desejo da paçoquita, este algoritmo vai ser muito ineficiente, vai ser muito burro no fim das contas, porque ele não sabe analisar nada do contexto. E mesmo que ele saiba, é porque alguém, uma pessoa, indivíduo, ensinou. Só que se ele sabe ensinar esse algoritmo, é melhor que ele mesmo faça, porque o algoritmo não vai estar preparado para os contextos novos que vão surgir. Então os dados têm sim o seu lugar, tá? Você pode usar dados como uma fonte de informação, assim como outras várias fontes de informação também existem. O que você não pode fazer é terceirizar a sua inteligência para os dados, porque não se cria nada de novo no futuro se você só olhar para o passado. Se o Henry Ford fosse criar o que as pessoas queriam, como ele disse numa frase famosíssima que você deve conhecer, ele criaria carroças mais velozes. Dentro do marketing, se você começar a usar dados para terceirizar a sua inteligência, usar um algoritmo para terceirizar a sua inteligência, você vai cada vez mais criar comunicações, produtos vazios, vazios e menos humanos. E você vai cada vez mais pasteurizar tudo isso. Nós vamos ser cada vez mais cópias mal feitas de cópias mal feitas. E pior ainda, a gente vai adotar uma ideologia que é perniciosa, perigosíssima dentro do marketing, que destrói o marketing, de que os números são mais importantes do que as pessoas.